No caso que a gente tem resistores em série, imagina agora que eu tenho isso aqui. Qual vai ser a resistência equivalente desse circuito, desse elemento, desse pedaço? Você vai falar, bom, esses dois pedaços, esse pedaço de dois resistores, se eu somar esses dois, é a mesma coisa que onde isso aqui é? Certo? Agora, se eu somar esses dois aqui, isso aqui é igual a... que a gente sabe. Tá? Agora, a gente sabe calcular resistores em série e em paralelo. Qualquer sistema, praticamente, que vocês vão ter que tratar, vai ser uma combinação dessas duas ideias. Tá? Então, em série e em paralelo. Então, vamos fazer o nosso... Começar sempre do circuito mais simples. Tá? Aqui é V, R, e passa uma corrente I. Tá? Está aberto, não está acontecendo nada. É como se fosse... R é como se fosse o PlayStation do Pedro. Está aberto, vocês estão lá, assim, traz a pipoca, vamos aqui fazer começar a jogar, não está tudo perfeito, nada queimado e tal. Aí você liga o seu joguinho. O que acontece ao ligar? Você vai começar a passar a corrente. Agora, se a corrente, as cargas estão indo de um lado para o outro, não é? Então, quando as cargas estão vindo aqui, como aqui não tem resistência nenhuma, não tem trabalho nenhum para levar elas de um lado para o outro. Quando elas vêm daqui para cá, você tem que realizar um trabalho. Tá? Qual é o trabalho que você tem que realizar para levar uma carga? Se eu tenho um potencial daqui para cá, e eu levei uma carga desse ponto até esse, qual foi o trabalho que eu tive que realizar? Tem uma carga aqui e ela vem de um ponto ao outro. Hã? Não, mas você tem uma diferença de potencial. Se não tiver diferença de potencial, é que nem aqui no campo gravitacional. Se eu faço assim, o potencial mesmo, não realizei trabalho nenhum. Tá? Contra o campo gravitacional. Mas se eu faço assim ou assim, eu tenho que realizar um trabalho. Qual é o trabalho que eu faço quando eu levo uma carga de um ponto, se a diferença de potencial é V? Hã? O trabalho vai ser Q, V. Esse é o trabalho. Em geral, se usa a letra W, porque em inglês é work, trabalho. Então esse aqui é o trabalho, para uma carga. Só que aqui no circuito a gente não tem uma carga, a gente tem várias que estão passando pela resistência. Então, se eu analisar, ficar olhando aqui a resistência um tempo ΔT, vai passar uma certa quantidade de carga que a gente vai chamar de ΔQ. ΔQ, que a gente sabe é dada pelo quê? Vai ser a corrente I ΔT, certo? Lembra? A corrente é ΔQ sobre ΔT. Então, a carga que passou num ponto vai ser a corrente vezes o tempo que passou. Agora, se eu estou levando carga de um ponto ao outro e tem uma variação de potencial V, qual é o trabalho que a gente realizou para fazer isso? Vai ser ΔQ, a carga total, V. Então, o trabalho que a gente, total, nesse intervalo de tempo, é ΔQ, V. Só que a carga que passou nesse intervalo de tempo ΔT é a corrente ΔT. Então, isso aqui vai ser V e ΔT. Isso aqui é a carga ΔQ. Então, o trabalho que a gente pode chamar de ΔW, né, o trabalho que a gente fez durante esse tempo ΔT, é VI ΔT. Então, é conveniente, como a gente não especifica sempre, em geral, o tempo, é conveniente a gente saber o trabalho por unidade de tempo. Tá?
Porque aí se eu te der o tempo, é só você multiplicar o tempo pelo trabalho por unidade de tempo que você fez. É que nem velocidade, né? Para você calcular a distância, se você sabe a velocidade, fala, eu estou a 50 km por hora. Em 1 hora são 50 km, em 2 horas são 100 km. Aqui, VI, a gente escreve ΔW, o trabalho, por unidade de tempo, que é o chamada potência, cuja unidade é Watt, W-A-T-T, é VI. Tá? Então a gente tem essa fórmula, potência P igual a VI. Qual a corrente vai ser dada pelo quê? Pela lei de Ohm. Se V igual a RI, então I é igual a V sobre R. Então vai dar V2 sobre R. Olha que bonito. Potência é V2 sobre R. Agora, potência, o trabalho, isso aqui que está sendo feito, está sendo gerado, tá dissipando, tem dissipação de calor. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Se a gente tem um PlayStation que está sendo representado por R e tem um certo V, tem uma certa dissipação, uma potência gerada V2 sobre R. Tá? Se você duplicar, que é o que seu colega Pedro fez, de V para 2V, o que acontece com a potência? O que acontece nessa fórmula? Onde tem V, você vai botar 2V, só que está ao quadrado. O que acontece? Vai dar 4V2 sobre R, ou seja, vai quadruplicar. Então, por isso que... E se você tem um negócio que funciona... Se você tem uma lâmpada que é de 220 volts e você coloca a 220, tem uma certa luminosidade. Agora, se você colocar em 110, o que você está fazendo? Você está colocando metade da tensão. Então, o V que você coloca aqui seria metade. V sobre 2 ao quadrado é V2 sobre 4. Por isso que ela fica, quando é de 220 no 110, fica fraquinho. Na verdade, fica 4 vezes mais fraco. Mas se você fizer o contrário e colocar a de 110 na 220, ela fica 4 vezes mais forte. Tá?